Ele disse assim, minha avó, eu acho a senhora tão famosa. Eu disse, por que, meu filho? Porque a senhora estudou com Paulo Freire e eu queria tanto ver ele. Eu disse, meu filho, conhecer. Eu disse, tem a foto, todo dia quando ele chega, ele disse, minha avó, só porque a senhora estudou nas aulas do Paulo Freire. E eu acho tão interessante as coisas da senhora, ele é bem explicado, sabe? Foi assim, muito bem recepcionados pela Maria do Ferreiro, que chegamos a Angicos, uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes que fica no semiárido do Rio Grande do Norte. Apesar de pequeno, o lugar ficou gigante em 1963 e ganhou destaque nacional. Foi lá que um dos mais importantes educadores do mundo colocou em prática a chamada experiência de 40 horas de Angicos, uma iniciativa que orientava a alfabetização de jovens e adultos por uma perspectiva popular. O método era inovador, fez muito sucesso na época e quase foi implementado também em escala nacional, se não fosse interrompido pelo golpe militar de 1964. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo, o que é que eu tô fazendo? No segundo episódio da série Futuro Interrompido, as consequências da ditadura militar para o Nordeste, nós vamos contar a história da experiência de Angicos e o impacto negativo desta interrupção brusca para a educação brasileira. O professor Paulo Freire disse que eu disse ao professor que já sabia ler e escrever. Aí ele disse, pois então vamos fazer um bilhete para mandar para o namorado. Você sabe que gente besta do outro tempo era gente besta mesmo. Aí sei que mamãe deu um bocado de bufetada de cordada em mim, porque eu tinha dito que ia fazer um bilhete para mandar para o namorado. Meu Deus do céu. Esta é a costureira Maria Costa de Araújo, mais conhecida na região como Maria do Ferreiro. Ela é moradora de Angicos e foi aluna de Paulo Freire. Hoje, aos 76 anos, ela já não consegue recordar todos os detalhes das aulas, mas lembra que em 1963, quando tinha 17 anos, ela e toda a população da cidade não sabiam que tinham direito a aprender a ler e escrever. Até as famílias desconfiavam daquelas aulas. Marcados por um alto índice de analfabetismo, eles não visualizavam uma sala de aula como um lugar possível. Quando eu soube da notícia foi uma alegria muito grande, porque a gente era do sítio, com 16 anos não sabia votar nem nada, sabia de nada. Esta é Valdice Ivonete da Costa Santos, de 75 anos, irmã de Maria do Ferreiro. Ela relembra com entusiasmo a experiência com Paulo Freire. As irmãs integraram uma turma de 300 alunos que passaram pelo método inovador de Freire. Em apenas 40 horas, jovens e adultos foram alfabetizados. Mas como isso foi possível? Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. Foi Aloysio Alves, então governador do Rio Grande do Norte, quem convidou Freire para liderar uma iniciativa de alfabetização de jovens e adultos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. Por causa disso, milhares de trabalhadores não tinham o direito de participar do processo eleitoral, restrito apenas aos alfabetizados. Sabendo dessa realidade, Freire havia desenvolvido um método em Pernambuco, nos chamados Círculos de Cultura, do Movimento de Cultura Popular, e resolveu testá-lo. Se desse certo em Angicos, poderia ser replicada no estado inteiro. No âmbito do Movimento de Cultura Popular, ele começa a desenvolver
um método de alfabetização, que depois eles vão chamar de um sistema de alfabetização, com experiências aqui nos mucambos do Recife, que nós chamamos hoje das favelas, as palafitas, aquelas moradias nas margens do rio, nas áreas alagadas. Este é o professor Dimas Brasileiro. Ele atua na Cátedra Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, um espaço criado para dialogar com o legado do educador na contemporaneidade. Dimas explica a influência das ideias do movimento de cultura popular na elaboração da experiência de Angicos. O MCP, como era conhecido o movimento, é resultado de um momento político específico do Recife. No início da década de 60, Miguel Arraes foi eleito prefeito do Recife e imprimiu um caráter popular ao governo, com projetos de urbanização nos bairros pobres e investimento na educação. O MCP era resultado disso. Era um movimento que reunia intelectuais diversos, entre eles o próprio Paulo Freire, com um único objetivo: ampliar a conscientização do povo por meio da cultura e da educação, intensificando um programa de alfabetização popular. Já nesta época, Paulo Freire experimentava o formato que iria aplicar em Angicos, que depois seria replicado em escala nacional e que no futuro o consagraria como um grande pensador da educação popular. Ele foge daquelas aulas expositivas e cria um círculo de debate com esses trabalhadores da indústria que estão fazendo experiência da educação popular. E ele percebe que esse círculo ele é muito mais efetivo, tanto no processo do ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos trabalhados pelas disciplinas, mas também como um processo de formação, de conscientização para as questões sociais. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Paulo Freire nasceu no Recife em 1921. Estudou na Faculdade de Direito do Recife e atuou em diversos órgãos públicos. O principal deles, o de secretário de Educação do governo de Luísa Erundina, em São Paulo. É autor de livros considerados clássicos como Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Educação como Prática da Liberdade. Então, nos anos 60, com o movimento de cultura popular, ele pega essa ferramenta, essa metodologia do Círculo de Cultura e pensa, se ela promovia um determinado conhecimento escolar e conscientização, a gente pode usar o Círculo de Cultura para alfabetizar, mas também para conscientizar. O pesquisador Dimas nos lembra que o sucesso da experiência em Pernambuco vai chamar a atenção do governador do Rio Grande do Norte, que fará o convite a Paulo Freire para ele experimentar aquele novo método na cidade de Angicos. E aí a experiência é um sucesso, ela ganha de alguma forma notoriedade aqui entre os círculos intelectuais do Recife, da região, e vai chegar lá no gabinete da Secretaria da Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. E dispomos do método do professor Paulo Freire. 1 hora por dia, e com temas que faziam parte da realidade daquelas pessoas que eram historicamente excluídas. O pesquisador Vitor Souza, da Universidade Federal Rural do Semiárido, conta que as aulas aconteciam onde dava, em lugares até inusitados. Os círculos de cultura aconteciam em diversos lugares. Havia um círculo de cultura na delegacia, havia um outro no José Rufino e havia um outro no Alto da Esperança. É possível que existissem outros. Paulo Freire vai recrutar voluntários de diversas áreas. Inicialmente, o grupo realizava uma espécie de pesquisa sobre o universo vocabular. O objetivo era identificar os principais assuntos vividos no cotidiano dos trabalhadores. Com isso, o grupo escolhe as chamadas palavras geradoras, as primeiras que os alunos aprendem a ler e a escrever no projeto. O sucesso das 40 horas fez com que o então presidente João Goulart
tentasse replicar a fórmula em escala nacional. Goulart visitou Angicos para conferir de perto o sucesso do projeto. Ele pretendia iniciar, em maio de 64, inspirado no pensamento de Freire, o Plano Nacional de Alfabetização. A expectativa era de alfabetizar mais de 1 milhão de pessoas naquele ano, por meio de mais de 60 mil círculos de cultura. Tudo foi cancelado pelos militares, ainda em abril de 64, como explica a pesquisadora Ana Aires, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Aqui em Angicos foi uma experiência que deu certo, por isso que ela acabou aí sendo projetada para uma expansão em todo o Brasil, que depois foi quebrada pela implantação da ditadura militar no Brasil, né? Paulo Freire se transformou em um dos principais inimigos do regime. Respondeu a inquéritos, chegou a ser preso e depois exilado no Chile. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. O clima de conspiração espalhou o medo entre os alunos da cidade potiguar. Circulava a versão de que as aulas eram um experimento do comunismo no Nordeste. As ex-alunas de Angicos recordam do clima de tensão e desinformação que prevaleceu na época. Ele tinha todo o direito aqui dentro de Angicos, ele fazia tudo que ele quisesse fazer, ele fazia. Mas aí você sabe que quando se mete outra coisa do mal no meio do bem, aí a pessoa fica assombrada. Porque não sei para que inventaram essa história dessa ditadura, não era ditadura? Não sei para que inventaram isso. Os cadernos, um dos símbolos daquela revolução educacional que estava acontecendo em Angicos, foram escondidos pelos aprendizes e até queimados, como lembra a aluna Valdice. Aí disse que vinham as pessoas de autoridade para mandar queimar os cadernos e até mesmo prender, né, ele. Aí foi uma revolução muito grande na cidade. O ataque ao método Paulo Freire permaneceria por muitos anos. Instalados no poder, os militares começaram a esvaziar o Plano Nacional de Alfabetização, que mal saiu do papel. Ainda estava em fase de treinamento de aproximadamente 1.000 monitores. No lugar, foi implementado o chamado Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Apesar de ser inspirado nas palavras geradoras de Freire, os termos eram escolhidos por técnicos, longe da realidade dos jovens com 15 anos ou mais que seriam alfabetizados. Foi um dos programas de educação mais caros do Brasil e só foi efetivado em 1971, quase 7 anos depois que foi criado. O cientista político Túlio Velho Barreto, que também falou com a gente no primeiro episódio dessa série, destaca que o novo método era vazio do ponto de vista político e sem eficácia pedagógica comprovada. Os militares vão criar um Mobral, né? Um movimento brasileiro de alfabetização, etc., que, vamos dizer, teria uma lógica de atuação sobre um segmento que não tinha acesso à educação formal, para tentar contribuir no sentido de alfabetização desse segmento. Só que era algo que não colocava o indivíduo como sujeito histórico, né, como sujeito social. Era o fim da possibilidade de transformar a educação e a vida de nordestinos e que tem ecos ainda hoje. Em 2022, o Nordeste ainda era a região com maior índice de analfabetismo, com taxa de 11,7%. Para se ter uma ideia, esse índice no Sudeste é de 2,9%. Ainda conforme os dados do IBGE, das 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabiam ler e escrever, 59,4% vivem no Nordeste e 54% têm 60 anos ou mais. Então nós fomos impactados com essa quebra nessa educação libertadora, onde liberta e emancipa as pessoas. Esta é Erivalda Torres, presidente do Centro Paulo Freire em Pernambuco. E o que foi implementado pelos militares foi um tipo de educação
tecnicista, uma educação que Paulo Freire chama de educação bancária. A interpretação de muitos especialistas é de que o método Paulo Freire, assim como as ideias de Celso Furtado e de Josué de Castro, abriram uma ferida na estrutura social do Nordeste e atacaram o privilégio da elite latifundiária, que mantinha o poder por meio do analfabetismo e da exploração dos trabalhadores. Erivalda Torres, do Centro Paulo Freire, lista os tipos de ataque sofridos pelo pedagogo pernambucano. O que eles pensam de Paulo Freire é que Paulo Freire era uma pessoa subversiva. A sua subversão era tanto para o Brasil, que prejudicava a educação no Brasil, como também prejudicava era a subversão a Deus na época, né? Ele não seguia as normas, padrões dentro das questões exigidas, dentro dos padrões militares da época. A desconstrução da filosofia freiriana deixou feridas abertas na educação brasileira e de difícil solução até os dias atuais. Ao longo do regime, a educação permaneceu sendo um lugar para poucos. Segundo estudo do Ministério da Educação, na década de 70, 4 em cada 10 brasileiros eram analfabetos. O tempo médio de permanência na escola era de aproximadamente 2 anos. O regime tirou o entusiasmo do estudo e criou novas barreiras para a alfabetização. É o que pensa a professora Ana Aires, da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte. Se não tivesse acontecido o golpe militar e que ele veio, né? O golpe aconteceu, foi um golpe civil-militar, o Nordeste seria outro. O Nordeste seria outro. Né? Nós não teríamos um povo que depois foi alfabetizado a partir do Mobral, uma perspectiva sem nenhum tipo de conscientização. Eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Paulo Freire se definia como um educador socialista. Defendia que o mundo deveria viver experiências socialistas com molduras democráticas, mas ao final desejava ser reconhecido como um amante e defensor da vida. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. O meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. No próximo e último episódio da série Futuro Interrompido, as consequências da ditadura militar para o Nordeste, nós vamos relembrar como os militares silenciaram Josué de Castro, o teórico que descobriu as causas humanas e políticas da fome. Futuro Interrompido é uma série produzida pelo Brasil de Fato. A apresentação, reportagem e roteirização é minha, Afonso Bezerra. Tratamento de roteiro, Camila Salmásio. A produção é de Camila Aguiar. Auxiliar de produção, Napoleão Assunção. A sonoplastia é de Luba Gattinone. Nós usamos áudios do documentário Angicos, 50 anos, do Ministério da Educação. Também usamos áudios da TV Jornal Recife, do Canal Futura e da Vilcine. As músicas que sonorizam esse episódio são Beradeiro, de Chico César,
e A Criança e a Flor, de Moacir Laurentino e Sebastião da Silva. A direção de programas de áudio é de Camila Salmásio, a coordenação é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis.